Olá! Hoje a nossa análise é sobre um daqueles momentos que, nossa, é um dos mais desafiadores para quem cuida de uma criança. A temida birra em público. A gente vai tentar desvendar o que está por trás desse comportamento e, claro, descobrir algumas estratégias para lidar com a situação com um pouco mais de calma e confiança. O cenário todo mundo conhece, né? Um supermercado lotado, um shopping, a fila de um restaurante, qualquer lugar público bem movimentado. E aí, de repente, a tempestade começa. Esses lugares parecem ser o epicentro clássico de uma crise infantil. E então vem aquela pergunta que ecoa na cabeça de qualquer pai, mãe ou cuidador. O que eu faço agora? O choro, os gritos, a criança se jogando no chão. E tudo isso enquanto parece que todos os olhares do lugar se viram para a cena. Então, a chave para lidar com isso tudo é, primeiro, entender o que realmente está acontecendo. A verdade por trás de uma birra pode ser bem surpreendente. E aqui a gente vê uma mudança de perspectiva que é fundamental. De um lado, o que parece ser uma tentativa de manipulação, a criança querendo testar limites. Do outro lado, o que de fato é uma sobrecarga emocional e sensorial. Não é uma falha pessoal de quem educa, e sim uma fase completamente normal do desenvolvimento. Pois é. A birra não é um plano mirabolante para envergonhar o adulto. Ela acontece porque o cérebro da criança está simplesmente reagindo da única forma que ele sabe a um excesso de coisas. Excesso de barulho, de gente, de cansaço. É literalmente um curto-circuito no sistema. E essa pressão social toda acaba levando para uma armadilha muito comum. A gente tenta consertar a situação o mais rápido possível, seja cedendo ao que a criança quer, gritando ou até punindo. O problema é que essas reações, na verdade, só reforçam o comportamento a longo prazo. Ok, então se a reação instintiva não funciona, qual é a alternativa? A resposta começa dentro da gente, no estado interno de quem está cuidando da criança. A ferramenta mais poderosa não é a ação em si, mas a própria calma. E essa frase, olha, ela resume tudo de forma brilhante. O foco não pode ser de jeito nenhum os olhares de julgamento ao redor. O papel ali é educar uma criança, não é dar satisfação para uma plateia de estranhos. Manter a calma é a prioridade número 1. Certo? Vamos então para a parte prática. Como é que a gente transforma essa mentalidade calma em ações concretas ali no meio da crise? Esse guia de ação aqui é ouro. Primeiro, abaixar-se. Ficar no nível da criança comunica segurança, não confronto. Segundo, falar pouco. O cérebro em crise não processa sermão. Frases curtas de apoio. Terceiro, mudar de cenário, se der, para diminuir os estímulos. E por último, a regra de ouro. Não adianta negociar. A lógica não tem vez no auge da emoção. A conversa de verdade fica para depois. E esse ponto é crucial. Durante a birra, a parte racional do cérebro da criança está, para todos os efeitos, desligada. Tentar argumentar, explicar, negociar é inútil. A conexão com o raciocínio lógico simplesmente não está funcionando naquele momento. Pronto, a tempestade passou, a calma voltou, mas o trabalho não acabou. Na verdade, a parte mais importante talvez comece agora. A hora de transformar aquele caos todo em uma oportunidade de aprendizado e, principalmente, de conexão. Uma técnica muito poderosa é essa: nomear a emoção. Dizer algo como: puxa, você ficou muito frustrado, né? Dá à criança uma palavra para aquele sentimento caótico que ela sentiu. Isso é a base para construir inteligência emocional, uma ferramenta que ela vai usar a vida inteira. É essencial a gente aprender a olhar para o que está por baixo da superfície. A birra é só a ponta do iceberg, é o sintoma. A causa real quase sempre é uma necessidade que não foi atendida. Fome, sono, excesso de estímulos. A solução de verdade está em identificar e atender a essa necessidade. Vamos agora para a nossa grande conclusão, olhando para o quadro geral. O que tudo isso significa para a jornada de educar uma criança? E talvez essa seja a mensagem mais importante de todas. Uma birra em público não é um atestado de falha. Não define a qualidade de ninguém como pai ou mãe. É uma parte normal, esperada e até saudável do desenvolvimento infantil. Acontece com todo mundo. Pensa bem, o que uma criança aprende quando ela observa um adulto calmo no meio do seu próprio caos? Ela aprende que emoções fortes podem ser gerenciadas e, mais importante, aprende que o amor e o apoio estão ali, firmes, não importa o que aconteça. A calma do adulto é a lição mais profunda. E para a gente terminar, fica essa reflexão. E se a birra em público não for um momento de vergonha, mas sim uma oportunidade?
uma chance de ensinar, na prática, sobre resiliência, segurança e como lidar com emoções. Talvez a calma diante dos olhares dos outros seja, no fim das contas, o maior ato de coragem e de educação que existe.